que você perde o foco com facilidade nas suas atividades aí da empresa que você tem, no seu dia a dia? Uma hora vai lá e coloca, eu vou fazer XYZ, mas quando vê, passou o dia e você não conseguiu cumprir metade das atividades que você tinha se proposto lá no começo? Ou ainda, você começa algo com todo vapor e no meio do caminho você vai minguando, tirando um pouquinho o pé do acelerador e se vê que não tem muito resultado, vai parando de fazer, mas sabe que se fizer aquilo por um determinado período vai ter o resultado que deseja? Às vezes você coloca várias atividades para fazer no seu dia a dia, tá prestando atenção ali para executar aquela tarefa importante e daqui a pouco volta a mexer no celular e fica nesse ciclo aí sem focar? Pois no vídeo de hoje eu quero trazer 5 formas de tu conseguir ser uma empresária mais focada no teu dia a dia e quais são os vilões que estão te impedindo de conseguir ter esse foco tão desejado. Seja muitíssimo bem-vinda de volta ao meu canal, eu sou Carol Valori e eu te ensino a ser reconhecida enquanto autoridade no teu mercado, sem perder a tua essência. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixe de te inscrever, de deixar o teu like e também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Agora, bora pro vídeo! Para que a gente consiga ter resultados em qualquer área da nossa vida, seja pessoal, profissional, na nossa marca, dentro do ambiente digital, é muito importante que a gente tenha foco nas atividades do nosso dia a dia para que a gente consiga ter consistência dentro das ações e, consequentemente, colha aquilo que a gente tanto deseja. A gente aprendeu a vida toda que a gente deve ser recompensada pelas nossas conquistas e não pelo esforço, dedicação que a gente teve ao fazer as atividades que nos levavam a ter aquele resultado. Então, por exemplo, quando a gente passa numa prova, a gente celebra muito. Agora, quando a gente consegue estudar durante 1 hora focada naquela matéria que a gente não é tão boa assim, a gente não comemora, a gente não sai para tomar um café, a gente não vibra com o tanto de felicidade como se a gente já tivesse passado na prova. E na nossa vida profissional acontece da mesma forma. A gente não celebra quando a gente grava um vídeo, quando a gente consegue fazer um story, quando a gente consegue enviar uma mensagem para uma parceira. A gente só foca em quando a gente tiver o resultado X. Quando eu conseguir tal coisa, quando eu tiver tanto de faturamento. E aí a gente vai minguando no nosso dia a dia e vai perdendo a referência das ações que precisam ser executadas para chegar lá. Então a gente não valoriza aquela ação, a gente valoriza o resultado. E por não valorizar a ação, eu meio que não tenho vontade de fazer aquilo, então eu nem faço. Ou às vezes eu nem tenho clareza de que eu preciso fazer aquilo para ter o resultado que eu quero. Por que a gente normalmente não tem concentração no nosso dia a dia para fazer as pequenas atividades que são muito importantes e que a gente vai subestimando elas? O primeiro grande vilão do foco é, sem dúvidas, ficar com esse sentimento de que tá escolhendo algo e vai deixar muitas coisas de fora. E se eu errar, como que eu faço para recuperar essas outras atividades? Então é esse sentimento de perda e não de ganho. Então, se eu estiver divulgando um único serviço dentro das minhas redes sociais, eu penso assim, e os outros? Né? E os outros, como que eu faço para eles serem vistos? Mas aí eu não faço nenhum. E isso também vai me gerando frustração. Preciso escolher uma segmentação de mercado, um público que eu devo conversar. Ah, não, mas eu quero conversar com todo mundo. Se a gente não foca nesse público, a gente acaba não atraindo ninguém. Então é muito importante sim a gente ter um foco, porque como diz aquele livro, a única coisa que eu tô sempre indicando para vocês é como se fosse um efeito dominó. Por exemplo, tu tá divulgando um único serviço e desse único serviço, outras pessoas te perguntam, mas tu faz tal coisa também? E aí tu vende esse outro serviço porque tu compartilhaste o primeiro. Tá fazendo sentido isso que eu tô te trazendo aqui? O segundo grande vilão, sem dúvida, são as distrações. WhatsApp, notificações, Instagram, o celular, a gente entra para conversar com uma amiga, daqui a pouco vai ver um meme, tá rindo e aí rola e vê outro e assim por diante. A gente, como ser humano, tá sempre em busca de ou fugir de uma dor, que normalmente fazer uma atividade que a gente não gosta é,
ou sentir prazer, que no caso a gente foge para o prazer para não sentir aquela dor. O terceiro grande vilão é a famosa autossabotagem da gente achar que não é bom o suficiente, de pensar que tem gente demais no mercado, de pensar pra que eu vou fazer isso, nem tá tão bom assim, o perfeccionismo. Então essas vozes ficam aí nos consumindo e a gente pega assim, vou fazer outras atividades, não é mesmo? Agora eu quero te trazer 5 formas de tu teres mais foco no teu dia a dia a partir dessas dificuldades que eu mencionei anteriormente. Lembrando que é muito importante, eu acredito que a fase 0 aqui é ter metas bem estabelecidas, de longo, médio, curto, curtíssimo prazo. Então, o que eu quero no meu ano, o que eu quero no meu semestre, o que eu quero no meu mês, o que eu tenho que fazer na minha semana, o que eu tenho que fazer no meu dia. Se tu queres um vídeo só sobre isso, comenta aqui embaixo pra mim. Agora, bora descobrir essas 5 formas de ter mais foco no teu dia a dia. A primeira delas tem tudo a ver com o que eu mencionei lá no começo do vídeo, que é se recompensar pela ação e não pelo resultado. Ok, quando bateu a meta, quando vendeu tanto de faturamento, quando conseguiu algum feito, comemore também. Não tô dizendo aqui para não comemorar. Mas a base é a gente se propor fazer alguma coisa do nosso negócio e a gente, dando check, a gente vibrar como se fosse a conquista em si. Teve um dia lá no meu Instagram que eu até postei sobre ter conseguido gravar 3 vídeos pra cá pro YouTube. Depois disso eu fui tomar café numa cafeteria muito bonita, enfim, e aquilo foi a minha recompensa do dia. A gente precisa viver muito mais no momento presente para apreciar essas pequenas vitórias que a gente tem, porque do contrário, só nos gera mais ansiedade para chegar logo lá naquela conquista. Então, como eu mencionei lá no começo do vídeo, o nosso cérebro está sempre em busca de uma recompensa. Por isso que é tão viciante pegar o celular, porque libera muita dopamina. E essa dopamina, ela pode vir por outros sistemas de recompensa, como a cafeteria, né? Como esses presentes que a gente pode se dar no dia a dia ao ter cumprido a tarefa, por ter estudado pela prova e não necessariamente por ter passado por ela. A segunda forma é definir o que precisa ser feito e não ficar realinhando a rota o tempo todo. Às vezes a gente faz uma postagem no Instagram e fica querendo ver se aquilo deu certo, se não deu certo, ao invés de fazer um conjunto de ações, de tomar uma decisão, são esses posts que eu vou fazer. E faz aqueles posts e depois tu analisas os resultados. Senão, tu vai estudar, tu vai colocar no papel, aí depois tu vai perceber que não era tão aquilo, aí depois tu vai pra próxima semana, não, mas aquele post não tá bom ainda, não, mas aí... E aí tu não coloca pro mundo pra saber, beleza, eu errei aqui, aqui vai ser melhor e assim por diante. Defina o que precisa ser feito e cumpra aquilo que precisa ser feito e aí depois você analisa os resultados. 3. Aumente a sua presença e diminua as distrações. O foco tem tudo a ver com o treino, não é do dia para a noite assistindo esse vídeo aqui que a gente vai conseguir se concentrar em uma determinada atividade. Mas a gente precisa treinar no nosso dia a dia, fazendo uma meditação, fazendo uma atividade como lavar a louça no momento presente, sem ficar ouvindo coisas, sem barulhos externos. Fazer uma coisa de cada vez ajuda muito nesse processo da gente treinar o nosso foco para conseguir ter uma maior concentração. Ler, meditar, estar em contato com a natureza, ficar longe um pouco do celular, colocar um limite ali, fazer uma boa higiene do sono, ler à noite também ajuda nesse processo de desacelerar e de focar mais. 4. Coloque uma intenção no seu dia e escreva exatamente o que precisa ser feito. Gosto de descrever as minhas atividades na mesma ordem que eu preciso executar, sabe assim? Então eu anoto exatamente da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir quais são as ações que eu preciso executar. E às vezes eu preciso esmiuçar ainda mais o que precisa ser feito aqui. Então, às vezes, eu tenho que colocar, ao invés de gravar vídeos, eu coloco gravar vídeo 1, gravar vídeo 2, porque dessa forma eu esmiuço mais, eu dou um zoom no que precisa ser feito e aí eu consigo me tranquilizar de executar as minhas atividades. 5. Deixe claro e deixe à mostra o que você deseja conquistar imageticamente ali pertinho de você. Pode ser um vision board no seu celular, pode ser no seu escritório,
pode ser também no seu home office, né? Então, independente do lugar, esteja sempre emitindo alertas para o seu cérebro de que aquilo é muito importante, do porquê você começou tudo aquilo. Então, na hora que dá aquela canseira, você lembra o porquê que você deseja tanto aquele objetivo. Para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu gosto muito de complementar que no Vision Board a gente deve colocar não apenas os nossos objetivos, mas quem a gente precisa se tornar para conquistar esses objetivos. Gosto de pensar também no nosso dia a dia, nas pequenas ações, né? Quando a gente toma consciência de que gravar um vídeo é um pedaço do que eu desejo alcançar, isso se torna mais leve para mim, sabe assim? Foco naquela atividade com o maior zelo possível, porque eu sei que isso aqui é determinante para que eu chegue lá. Eu não vejo o objetivo pela conquista, e sim pelo um conjunto de atividades que vai fazer com que eu chegue lá. Até uma brincadeira que eu faço com as minhas mentoradas, que é o seguinte: a gente costuma comparar muito bastidor com o palco das pessoas, mas quem sabe comparar bastidor com bastidor? Porque muitas vezes essa pessoa que tá lá, que tu admiras, que tem os resultados que tu desejas, em algum momento ela deixou de lavar aquela louça, ela deixou de organizar a casa dela no home office para sentar para fazer o que precisava ser feito, sabe? Então, assim, quando tiver naquela indecisão, o que a fulana que eu admiro tanto faria no meu lugar? Desejo muito que tu percebas que cada atividade que tu deixa de lado, que tu negligencia, que tu pensa que é só mais uma e que aquilo não vai fazer diferença, é o que tá faltando para que tu conquiste aquele resultado que tu tanto desejas. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para ti aí do outro lado. Se ele fez, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber, ou deixa o like que eu também vou entender que tu gostastes desse vídeo, e eu te vejo no próximo conteúdo. Um grande beijo e até lá!